O tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos nesta manhã é o seguinte: o divino amor do Espírito Santo. O texto que servirá como base, Romanos capítulo 15, versículo 30, e que diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Recentemente eu trouxe aos irmãos uma mensagem sobre o amor do Deus Pai, cujo tema foi o sublime amor de Deus. No domingo seguinte, preguei sobre o amor do Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, cujo tema foi amor que excede todo entendimento. E hoje quero falar aos irmãos sobre o amor do Espírito Santo, a terceira pessoa da Divina Trindade. Irmãos, quando eu estava a pensar num título para a mensagem de hoje, procurei buscar um adjetivo que daria ao amor do Espírito Santo. Então pensei em vários: o incomparável amor do Espírito Santo, o grandioso amor do Espírito Santo, o amor incondicional do Espírito Santo, o extraordinário amor do Espírito Santo. Apesar do amor do Espírito Santo admitir todos esses adjetivos e outros mais, eu decidi dar a mensagem de hoje o seguinte título: o divino amor do Espírito Santo. Pode parecer uma redundância adjetivar o amor do Espírito Santo como amor divino, visto que o Espírito Santo é Deus. Então o seu amor, claro, é divino. Sendo Deus, tudo que há nele é divino. Principalmente o amor, já que a Bíblia afirma categoricamente que Deus é amor. É parte da sua natureza o amor. Mas é essa ênfase que quero dar nessa mensagem, que ao falarmos do amor do Espírito Santo, estamos exatamente a falar do amor de uma pessoa divina. O Espírito Santo não é simplesmente um poder, uma força, uma energia, nem mesmo uma influência. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui todas as características de uma pessoa. Ele tem a capacidade de amar, tem sentimentos, tem vontade própria, é um ser infinitamente inteligente. Porém, é uma pessoa divina. Pessoa sim, mas pessoa divina. É a terceira pessoa da Divina Trindade. Irmãos, o objetivo da minha mensagem hoje não é tratar profundamente da doutrina da Trindade. Reconheço que é uma doutrina complexa, de difícil compreensão e, para mim, mais ainda difícil de ser explicada. Mas é necessário que os irmãos entendam que quando falamos de um ser todo-poderoso, que sempre existiu, criador de todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis, que tem o controle de todo o universo em suas mãos, que nos ama com amor eterno e incomparável,
esse ser que chamamos de Deus é um ser plural, isto é, nele existem, coabitam três pessoas perfeitamente, absolutamente iguais. Iguais em poder, iguais em santidade, iguais em pensamento, em vontade, iguais em todos os atributos perfeitos que pertencem a Deus. A unidade que há entre essas três pessoas é tão absoluta e perfeita que formam um único ser, um único Deus. Não são três deuses, mas um único Deus, um só ser que existe em três pessoas. Como já disse, a Trindade é uma doutrina complexa e não é meu objetivo hoje aprofundar-me nessa doutrina. Apenas quero que os irmãos saibam e tenham a convicção de que quando falamos do Espírito Santo, estamos a falar de uma pessoa divina, que juntamente com o Pai e com o Filho compõe a Santíssima Trindade, aquilo que os teólogos chamam de Santíssima Trindade. Três pessoas divinas, cuja unidade é tão perfeita e absoluta que não há separação entre elas. Essas três pessoas formam um único ser, um único Deus. E é importante, irmãos, entendermos que quando falamos de terceira pessoa, não estamos a estabelecer uma hierarquia ou um grau de importância, mas esta identificação numérica como terceira refere-se à ordem em que foi revelado a nós. Primeiro tivemos a revelação do Deus Pai, Criador de todas as coisas, sustentador do universo. Em segundo lugar, tivemos a revelação do Deus Filho, que veio a este mundo pagar pelos nossos pecados. E em terceiro lugar, tivemos a revelação do Espírito Santo. Então não se trata de uma ordem hierárquica ou de importância, mas da ordem em que essas três pessoas divinas foram reveladas ou se manifestaram nesse mundo. Então, irmãos, depois de enfatizar que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Divina Trindade, vamos agora entrar no tema da nossa mensagem, que é sobre o amor dessa pessoa divina, o amor do Espírito Santo. Não é muito comum ouvirmos falar sobre o amor do Espírito Santo. Eu mesmo, irmãos, não recordo de já ter ouvido um sermão como esse, que fala diretamente ou especificamente sobre o amor do Espírito Santo. É comum ouvirmos falar sobre o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Mas quantas vezes os irmãos já ouviram falar especificamente sobre o amor do Espírito Santo? Inclusive, a própria Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Bíblia não fala muito e de forma direta sobre o amor do Espírito Santo. Nós temos vários textos que falam sobre o amor do Deus Pai, inúmeros textos que falam do amor de Jesus, o Deus Filho, mas em toda a Bíblia, o único texto que pelo menos eu encontrei
a falar especificamente sobre o amor do Espírito é esse texto que li no início. E ainda assim como uma referência apenas. Quando Paulo diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Pelo amor do Espírito. Mas o fato, irmãos, de termos poucas referências ao amor do Espírito na Bíblia, não significa que o Espírito Santo não nos ama com a mesma profundidade, com a mesma intensidade que somos amados pelo Pai e pelo Filho. Agora os irmãos sabem por que não encontramos na Bíblia citações diretas sobre o amor do Espírito Santo? Pelo menos é o que eu creio que seja a razão. Quem é o autor da Bíblia? Quem inspirou esses homens que escreveram os 66 livros da Bíblia? Quem foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o inspirador. Lá em 1 Pedro 1,21, Pedro diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora observem o que Jesus disse sobre o trabalho ou a inspiração do Espírito Santo. O que Jesus diz lá em João 16,13: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo. O propósito do Espírito Santo, irmãos, ao inspirar os autores das Sagradas Escrituras, não foi colocar o foco em si mesmo, não foi falar de si, do seu poder, do seu amor, mas principalmente o foco dele está em Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. O Espírito Santo é tão dócil, tão gentil, tão maravilhoso, tão altruísta, que não coloca o foco em si mesmo, mas no Pai e principalmente no Filho. Mas, sendo Deus, a formar juntamente com o Pai e com o Filho a Trindade, então podemos afirmar que, assim como o Pai e o Filho nos amam, o Espírito Santo também nos ama com o mesmo amor divinal. Eu disse para os irmãos, não há diferença. As três pessoas sentem o mesmo, têm o mesmo atributo. Então, se o amor é um atributo do Deus Pai, do Deus Filho, também é um atributo do Deus Espírito Santo. E apesar do Espírito não ter inspirado os escritores sagrados a falarem de si mesmo diretamente do seu amor, nós temos na Bíblia algumas indicações sobre o amor do Espírito Santo por nós. Eu quero apresentar aos irmãos, então, essas indicações. Eu penso que entender o amor do Espírito Santo ajudará a aprofundar o nosso relacionamento com o Espírito e a responder de forma correta ao agir amoroso do Espírito Santo na nossa vida. Que indicações são essas? Em primeiro lugar, o Espírito Santo esteve ativamente presente na obra da criação. Ativamente presente. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E que o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas.
Alguns teólogos ilustram essa expressão do Espírito Santo se movia ou pairava sobre a face das águas, ilustram da seguinte forma: a criação no começo era um pintinho que não havia sido completamente formado, precisava ainda do calor materno para o seu crescimento. Então o Espírito Santo foi aquele que pairou como uma ave amorosa sobre o ninho da criação, a transmitir-lhe o calor do amor materno. Irmãos, isso é uma coisa totalmente incrível e confirma o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que a criação foi obra do amor de Deus. A versão que eu vou usar é da Nova Versão Transformadora, que diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Mesmo antes de criar o mundo, nos amou. Nós fomos criados como resultado do amor de Deus. Nós fomos desejados, fomos planejados como resultado do amor de Deus. O nosso nascimento, podemos assim dizer, não foi um acidente, foi planejado. Deus nos amou antes de criar o mundo. E o Divino Espírito Santo esteve ativamente presente na criação, como ave amorosa, a oferecer-nos calor materno. A segunda indicação, irmãos, do amor do Espírito Santo é que ele esteve também e está presente na obra da redenção. A obra da redenção que nos livrou da condenação do pecado, que nos fez nascer de novo, transformou-nos em nova criatura e nos levará ao céu. Esta obra é resultado do grandioso amor do Deus Trino por nós, Pai, Filho e Espírito Santo. É obra de amor. Lá em Efésios 2, 4, 5, Paulo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, pelo seu muito amor com que nos amou. A redenção é obra do amor de Deus. E Pedro diz que toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, participa dessa obra de amor, a obra da nossa redenção. 1 Pedro 1, 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. A Trindade aí, Deus Pai, Espírito e Filho, Jesus Cristo. Aqui temos as três pessoas a participar da nossa redenção. O Deus Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. O Deus Filho aspergiu, derramou o seu sangue para pagar pelos nossos pecados. E o Espírito Santo nos convence do pecado e nos santifica para vivermos como novas criaturas. Foi o Espírito Santo que, num ato de amor e misericórdia, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É um convencimento gracioso, santo, glorioso. Foi também o Espírito Santo que fez nascer nos nossos corações essa fé que nos atraiu a Jesus. A fé é um dom de Deus, criada pelo Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo amorosamente continua conosco e nos conduzirá na época do arrebatamento ao encontro
com Jesus nos ares. Irmãos, isto é visto por alguns estudiosos como que tipificado lá em Gênesis 24, quando o servo de Abraão sai da casa de Abraão para procurar uma noiva para Isaque. Nesse caso, alegoricamente falando, a casa de Abraão é a casa do pai, onde há muitas moradas. O servo que busca a noiva para o filho é o Espírito Santo. A noiva é a igreja e Isaque, o noivo, é o Senhor Jesus Cristo. Logo que a noiva foi encontrada pelo servo, ele a levou ao longo de todo o caminho de volta à casa, ao encontro de Isaque, que estava a aguardar por ela. Então, assim como o servo voltou para casa com a noiva e o entregou ao noivo, também o Espírito Santo voltará para o lar celestial com a igreja e nos entregará ao Senhor Jesus. Por isso Jesus disse: estará convosco para sempre, para sempre, nunca vos deixará, até que eu receba vocês, até que chegue à casa do Pai. Então, irmãos, a obra da nossa redenção aí sim estará completa. Essa participação ativa e dedicada do Espírito Santo na obra da nossa redenção é mais uma clara manifestação do seu amor por nós. Em terceiro lugar, também temos indicação do seu amor pela sua presença constante na nossa vida. Sua presença constante na nossa vida. O Espírito Santo não veio habitar em nós por uma noite apenas, por dias ou meses, mas Jesus disse que Ele estaria e está conosco para sempre. Ele nos ama tanto, irmãos, que tem prazer em nós e deseja estar sempre conosco. Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador, no grego Paráclito ou Paracleto, que significa chamado ao lado para ajudar. E Ele nos ajuda nas nossas orações, porque Paulo diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, prova do seu amor. Também nos consola em nossas aflições, por isso é chamado de o Consolador. Guia-nos mansamente como um pastor guia suas ovelhas, nos dá força e poder para que possamos vencer o mal e cumprir a nossa missão. Ele é o anjo do Senhor que acampa ao redor do que os temem e os guarda. Enfim, irmãos, o Espírito Santo é o nosso terno e meigo companheiro de viagem. Sempre está conosco, nunca nos deixa. Por isso, irmãos, é um contrassenso, é um verdadeiro disparate, algo totalmente contrário à razão, que saibamos tão pouco do seu amor. A Bíblia também diz que o Espírito Santo anseia por nós com ciúmes. Lá em Tiago 4,5 diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Com ciúme. Irmãos, não devemos confundir o ciúme do Espírito Santo com o ciúme humano, que é obra da carne. O ciúme do Espírito Santo é a manifestação do amor de um Deus que nos ama tanto e por isso anseia por nós e deseja que o amemos sobre todas as coisas. É o que significa
o ciúme, é o anseio de Deus por nós. O desejo de Deus que Ele ocupe o primeiro lugar na nossa vida, que Ele seja o número 1 na nossa vida. Deus não aceita dividir-nos com nada, nem com ninguém. Ah, irmãos, quão grandioso é o amor desse Espírito Santo ciumento. Quão grandioso é o amor do Espírito Santo por nós. É o mesmo amor sublime, incomparável e eterno amor do Deus Pai e do Deus Filho. É o grande amor da divina e santíssima Trindade, que nos é oferecido tão gratuitamente. Eu quero concluir essa mensagem com a seguinte questão: como devemos responder ao amor do Espírito Santo? Como responder? Primeiro, quero dizer como não responder. O que não devemos fazer? Não entristecer o Espírito Santo, é o que Paulo diz lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui, irmãos, fica mais uma vez evidente que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele se entristece. A palavra grega traduzida por tristeza também pode ser chamada ou traduzida por dor ou aflição, e somente pessoas podem sentir essas coisas. Não podemos causar tristeza a uma força, não podemos causar tristeza a um poder que é impessoal, mas podemos entristecer o Espírito Santo, que é plenamente pessoal. Mas o que entristece o Espírito Santo? Uma vez, irmãos, que o Espírito Santo é santo, como o nome já diz, né? Espírito Santo, sempre estará entristecido pela falta de santidade na nossa vida. Em outras palavras, entristecemos o Espírito Santo com os nossos pecados. Sempre que pecamos, seja qual for o pecado, causamos tristeza ao Espírito Santo. Outra coisa que entristece o Espírito Santo é a falta de união na igreja, falta de unidade. Sendo ele um só Espírito, a desunião lhe causará tristeza, e principalmente se a desunião é entre os filhos de Deus. Por isso Paulo chega a rogar aos Efésios que procurem guardar a unidade do Espírito. Então qualquer pecado da nossa parte e a falta da unidade na igreja são incompatíveis com a pureza e a unidade do Espírito Santo, e por isso fere-o profundamente. Mas se entendemos o profundo amor do Espírito Santo por nós, não vamos querer entristecê-lo. Ao contrário, vamos desejar agradá-lo em tudo, porque ele nos ama e merece. Agora, o que devemos fazer então? Paulo novamente responde, Efésios 5:18. Devemos deixar que o Espírito Santo nos controle. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que significa ser cheio do Espírito? Para ilustrar o que significa ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito Santo. Uma pessoa embriagada está sob a influência, sob o controle do álcool. É o álcool que controla as suas ações. Mas o cristão cheio do Espírito Santo está sob o controle, o poder, a influência do Espírito Santo. O que Paulo está a dizer aqui é que assim como o álcool controla uma pessoa de forma negativa,
lá no seu cérebro. Devemos deixar-nos ser positivamente controlados pelo Espírito Santo. E logo em seguida o apóstolo apresenta 5 resultados positivos ou benéficos de estar cheio do Espírito Santo. Primeiro, a comunhão plena. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós. Comunhão plena. Segundo, adoração eloquente e verdadeira, entoando e louvando de coração ao Senhor. Terceiro, gratidão total e permanente, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto resultado, submissão mútua, sujeitando-vos uns aos outros. Não há orgulho, não há arrogância, o que há é mansidão e humildade. E por último, temor a Cristo, pois ele diz, no temor de Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. O crente cheio do Espírito Santo teme a Cristo. Não é ter medo de Cristo, mas é levar Cristo a sério. A palavra temor a Deus na Bíblia significa isso, levar Deus a sério. E para concluir, eu quero enfatizar que ser cheio do Espírito Santo, ou ser controlado, não é opcional. O verbo está no imperativo, irmãos. Ele diz, enchei-vos, enchei-vos. É um mandamento, é uma ordem que todos devemos obedecer. Observe que o verbo também está no plural, enchei-vos. Noutras palavras, é endereçado a toda a igreja. Ninguém dentre nós deve ficar vazio, mas todos devemos encher-nos do Espírito. E isto é, viver debaixo do controle, do poder, da influência do Espírito Santo. Irmãos, entender o grande amor que o Espírito Santo tem por nós deve impulsionar-nos a sermos cheios do Espírito Santo, a entregar-lhe o total controle das nossas vidas, porque estamos a entregar o controle a quem nos ama de tal maneira, de maneira indescritível. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar de pé.